O gráfico abaixo indica a posição S em função do tempo t para um automóvel em movimento num trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. Da análise do gráfico, pode-se afirmar que o automóvel ele deu 5 itens aqui para a gente analisar. Vamos fazer a análise de cada um deles individualmente. Presta atenção, aqui a gente tem um gráfico de posição pelo tempo. Ele está falando para a gente onde o automóvel se encontra em cada tempo dado aqui no eixo X. Dessa forma, então, vamos lá para o item A. Ele está falando no item A que está em repouso no instante 1 minuto. Quando a gente olha aqui para o instante 1 minuto, a gente chega à conclusão que a posição inicial dele é igual a 0 metros. Sobre a velocidade dele, a gente consegue tirar da inclinação da reta que eu estou marcando aqui em vermelho. Ou seja, se olhar um pouquinho depois de 1 minuto, a gente percebe que ele está numa posição aqui um pouquinho para cima do zero. Se olhar um pouquinho para trás, ele está numa posição aqui abaixo do zero. Ou seja, existe uma variação de posição e também aqui a gente fez uma variação de tempo. Desta forma, eu não consigo afirmar que ele está em repouso. Ele tem uma velocidade, porque passado 0,01 segundo, ele já está um pouquinho mais para frente do zero. Desta forma, para 1 minuto, a informação que a gente tem é que a posição dele é zero, porém a velocidade dele não é zero. Outra coisa que também que você poderia analisar é o seguinte: se você traçar uma reta orientada aqui, eu sei que no instante 1 minuto o móvel, ou no caso o automóvel, ele está exatamente nesta posição zero. Se olhar um pouquinho depois, o automóvel se mexeu um pouquinho. Ou seja, a velocidade dele não é nula, como está afirmando o item A, joga o item A fora. No item B ele está falando o que pra gente? Possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 minutos e 8 minutos. Os instantes 3 minutos e 8 minutos são esses aqui, ó. 3 minutos ele estava na posição 4 km e no 8 minutos ele estava na posição 4 km. Entre esses dois instantes aqui, ele ficou o quê? Ele ficou sempre na posição de 4 km. Dessa forma significa o quê? Que ele estava parado. Se ele estava parado, a velocidade dele é nula, portanto a alternativa B é a alternativa correta. Marca o item B e já parte para a próxima questão. Mas esse aqui não é o intuito do canal. Vamos analisar então por que o item C, D e E estão incorretos. O item C ele fala o quê? Ele fala que ele sofreu um deslocamento de 4 km entre os instantes 0 e 3 minutos. Ou seja, daqui até aqui ele percorreu quanto? Ele percorreu 4 km. O que a gente precisa fazer? Ó? Posição inicial quando o carrinho estava no instante 0 é o que? É menos 2. Posição final é 4. Dessa forma, calculando o ΔS, a gente vai ter o que? Posição final é 4 km menos a posição inicial. Então a gente vai ficar o que? Menos 2 km, certinho? Menos com menos aqui fica mais. Portanto, a gente vai ter o que aqui? 4 mais 2 é igual a 6. Ou seja, o deslocamento entre o instante 0 e 3 minutos é igual a 6 km. O exercício está falando que vale 4 km, joga o item C fora também. No item D, ele está falando o quê? Descreve um movimento progressivo entre os instantes 1 e 10 minutos. Ou seja, daqui até aqui, ele está sempre andando aqui, da esquerda para a direita. O movimento progressivo é sempre para frente. Olha só o que está acontecendo aqui. O carrinho estava na posição 0, foi até a posição 4, ficou parado. Ele estava fazendo alguma coisa ali durante 5 minutos, sei lá. Depois de 5 minutos parados, o que ele fez? Ele saiu da posição 4 km e voltou para a posição 0. Ou seja, neste trecho aqui, ele foi até um pedacinho da rodovia, andou 4 km. Provavelmente esse aqui, ele estava parado esperando para fazer um retorno e voltou aqui para onde ele estava. Ou seja, ele ficou no mesmo lugar. Desta forma, se ele teve um trecho em que ele retornou, o movimento não é sempre progressivo. Portanto, item D também joga fora. No item ele está falando que tem a posição inicial coincidente com a origem da trajetória. Como a gente já fez essa análise aqui no item C, a gente sabe, posição inicial é menos 2, ou seja, ele não está na origem da trajetória. Ele está na posição menos 2, ele está aqui um pouquinho mais para trás. Dessa forma, item E também joga fora. Então é isso, esse vídeo fica por aqui. Bons estudos, beijo nas crianças, quem sabe até um próximo vídeo e tchau!